visitar o túmulo do grande presidente Samora Moisés Machel. Massango, será que aqui em Moçambique vocês costumam convidar cirurgiões para debater com os açougueiros? Será que o Anás e Caifás pediram um debate com o Senhor Jesus Cristo? Nem mesmo o grande Gamaliel pediu um debate com Paulo. O grande Papa Leão X não pediu um debate com Martin Lutero. Até o fim do programa, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e dissesse quando foi que Deus lhe chamou. Só um profeta mensageiro pode estabelecer uma doutrina sobre a terra. Já que você diz que segue a Bíblia, crê na Bíblia, confia na Bíblia, até dorme com a Bíblia como seu travesseiro, essa doutrina que você faz, onde é que está na Bíblia? Começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde pode interagir conosco colocando os vossos comentários, vossas dúvidas relativamente ao tema dos dois. Temos convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é a doutrina de Deus e também a doutrina de Satanás. Para debatermos em torno deste tema, temos como convidado o apóstolo Deltamar Costa e também temos o mestre das revelações que vão nos ajudar a debater em torno deste tema. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o apóstolo Deltamar Costa. Apóstolo, saudações. Muito boa tarde, senhor Massango. É um prazer estar aqui. Muito boa tarde, senhor Olávio Saiz. E muito boa tarde a todos aqueles que irão nos assistir. Apóstolo, sabendo que vem do Brasil, como é que foi a viagem? A viagem do Brasil, eu fui primeiro para a Costa do Marfim, para visitar o profeta Cacô Filipe. E depois da Costa do Marfim é que eu vim para cá, para Moçambique. E a viagem, tudo ocorreu bem. Obrigado, apóstolo Deltamar Costa. Temos outro convidado que é super especial, que é o mestre das revelações. Mestre, saudações. Saudações, Massango. Saudações toda a vasta equipa da Strong Life. E saudações a todos os telespectadores que nos acompanham em diferentes partes, sem nos esquecer dos nossos internautas. Saudações especiais ao corpo de Cristo, um shalom e a paz do Senhor, todos os ministros de Deus, pastores, apóstolos, profetas, wise men. A paz do Senhor seja convosco. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por este programa. Obrigado, mestre das revelações, apóstolo Deltamar Costa, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos muitos homens de Deus de Moçambique acompanhando o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos o profeta das nações, Atalaia, temos Isa Mateus, temos Danilton, temos o Lavito, temos Mauzinho. Continuem interagindo conosco através da nossa página do Facebook, deixando os vossos comentários, partilhando o nosso programa, colocando o like no nosso programa 2, porque o tema 2 é pertinente e atual e os convidados entendem deste tema, irão trazer abordagens, uma explicação em torno do tema 2. Mestre das revelações, apóstolo, olhando para o tema 2, a doutrina de Deus e a doutrina de Satanás, surgem aqui muitas questões. Em algum momento nós podemos pensar que estamos seguindo uma doutrina, pensando que é a doutrina de Deus, em contrapartida, não é a doutrina de Deus. É uma doutrina de Satanás. E é por isso que nós levamos esse tema para o debate de hoje. Começo com o apóstolo Deltamar Costa. Apóstolo, como é que olha para a doutrina? Como uma pergunta prévia, o que é doutrina? O que é doutrina de Deus? O que é doutrina de Satanás? Muito obrigado. Então, é um tema importante, né? E as igrejas estão aí, e cada igreja tem as suas próprias doutrinas, e cada igreja segue o seu próprio caminho. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, sobre doutrinas, nós primeiro precisamos ver
sobre essa questão de quem vai falar sobre as doutrinas de Deus. Porque um engenheiro, um homem que não é engenheiro, não pode vir falar sobre um projeto de engenharia. Um homem que não é um médico não pode vir receitar remédios. Então, você vê que para alguém falar sobre a palavra de Deus, essa pessoa deve ser estabelecida. E eu sou discípulo do profeta Caco Filipe. Sou discípulo do profeta Caco Filipe, apóstolo profeta Caco Filipe no Brasil. E Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra. Então, quando se trata de doutrinas de Deus, as doutrinas de Deus são mandamentos perpétuos que vêm de Deus por meio de um profeta mensageiro. Enquanto que as doutrinas de Satanás também são doutrinas perpétuas, que vêm de Satanás por meio das escolas pastorais, por meio dos servos de Deus, por assim dizer, os teólogos, os pastores, os apóstolos. Um sacerdote não pode trazer uma doutrina de Deus. Então, para resumir a questão, uma doutrina de Deus vem de Deus por meio de um profeta mensageiro, enquanto que as doutrinas de Satanás vêm por Satanás por meio das escolas pastorais. Então, hoje só existe uma e única doutrina. É isso, apóstolo de Tomar? Um profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. Em cada geração, Deus estabelece um homem sobre a terra, coloca sobre ele o seu espírito, e este homem irá legislar para Deus. É ele quem vai estabelecer os mandamentos, as doutrinas, os preceitos, as regras e as ordenanças de Deus para aquele tempo. Qualquer outro mandamento, qualquer outra doutrina que não venha por meio desse profeta, torna-se uma doutrina de Satanás. Obrigado, apóstolo de Itamar Costa. Mestre das Revelações, é o momento de colocar a sua opinião relativamente às nossas questões prévias, que são doutrina, doutrina de Deus e doutrina de Satanás. Ok, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Primeiro é definir aquilo que é doutrina como definição. Definimos doutrina como um conjunto de princípios criados para servir de base ou guião para gerir determinado sistema, que pode ser sistema religioso, sistema político, sistema pedagógico, sistema filosófico, ou entre outros. Portanto, é um conjunto de princípios criados para gerir um sistema. Então, chamamos isto de doutrina. E quando queremos falar da doutrina de Deus, podemos definir a doutrina de Deus como princípios estabelecidos por Deus para gerir a sua própria igreja e o seu próprio povo. Em contrapartida disto, encontramos doutrinas de Satanás, como também princípios promulgados por Satanás para poder desviar as pessoas do intento daquilo que é Deus. E porque Satanás, ele é o pai da mentira, e se existe um povo pelo qual ele tem ódio, é o povo de Deus. Então o que ele faz? Ele tenta infiltrar-se dentro daquilo que nós chamamos povo de Deus para perverter os princípios estabelecidos por Deus. Então, sendo ele o pai da mentira, ele não pode entrar com a mentira de forma descarada. Ele trabalha naquilo que nós chamamos de falsidade, que é um conceito que concorre contra ou com a verdade, que tenta fazer-se passar pela verdade. Então, o que ele faz? Ele entra na igreja para poder tentar perverter os princípios de Deus, tornando-os doutrina de Satanás. Como? Qualquer homem de Deus ou qualquer pessoa que leva a palavra de Deus e a perverte para um outro princípio fora do princípio estabelecido, esta pessoa está a ser falsa com a palavra de Deus, está a promulgar a doutrina de Satanás. E por falar de Satanás, ele promulga estas suas doutrinas através de um elenco estabilizado ou estabelecido por ele. Em que este elenco está dentro de uma pirâmide que nós chamamos de pirâmide da falsidade, aonde a base,
os mais baixo nível são chamados falsos profetas, em que lá está o conjunto dos pastores, bispos, apóstolos, mas que estejam a gerir as coisas dentro de uma falsidade. São todos chamados falsos profetas. Ao nível superior a eles existem os chamados falsos cristos. Ao nível superior a ele existe o chamado anticristo. Ao nível superior a ele existirá o chamado a besta. Ao nível superior a ele existirá o próprio chamado Lúcifer, que é o pai e o dono da mentira. Obrigado, mestre das revelações. Apóstolo Diltamar, é o momento de comentar em torno de alguns pontos levantados pelo mestre das revelações, também respondendo a seguinte questão: como identificar a doutrina de Deus e também como identificar a doutrina de Satanás? Ok, muito obrigado. É importante dizer que Deus tem sempre um profeta na terra. Hoje o seu nome é Cacô Felipe. E quando você me perguntava sobre a minha vinda do Brasil, eu vim também em Moçambique, não para ver algum ponto turístico, fazer turismo em Moçambique. Eu não vim aqui para visitar o túmulo do grande presidente Samora Moisés Machel, mas eu vim para dizer a todos os moçambicanos que Deus está vivo e que Deus tem um profeta sobre a terra chamado Cacô Felipe. E toda doutrina que não vem por meio de um profeta mensageiro é uma doutrina de Satanás. O senhor Olávio Saíde está aqui. E ele poderá mostrar com a Bíblia. Vou lhe fazer algumas perguntas. E ele irá mostrar com a Bíblia, com base. E eu tinha visto o senhor Olávio Saíde aqui dizer outro dia que ele queria um debate com o profeta Cacô Felipe. Mas, Massango, será que aqui em Moçambique vocês costumam convidar cirurgiões para debater com os açougueiros? Não. Será que isso é possível? Um profeta mensageiro é um cirurgião. Um profeta mensageiro é um cirurgião. Será que o Anás e Caifás pediram um debate com o Senhor Jesus Cristo? Eles não tiveram essa audácia de pedir um debate com o profeta Jesus de Nazaré. Anás e Caifás não pediram um debate com Jesus. Nem mesmo o grande Gamaliel pediu um debate com Paulo. O grande Papa Leão X não pediu um debate com Martim Lutero. Agora, o ponto volta aqui. O profeta mensageiro de Deus hoje quem é? Para estabelecer as doutrinas de Deus sobre a terra. Eu pergunto para o senhor Olávio Saíz, já que é um debate. Mestre das revelações. Senhor Olávio Saíz, porque o nome dele é Olávio Saíz. Apóstolo, mestre das revelações. É Olávio Saíz. Senhor Olávio Saíz, eu quero lhe perguntar. O senhor se intitula e chama-se mesmo de profeta. Mas até o fim do programa, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera lá e dissesse quando foi que Deus lhe chamou. Eu queria que o senhor mostrasse o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem. Como eu disse, um homem não pode vir aqui para se passar por um médico, para falar de remédios, receitar remédio, se ele ser um médico. Você não pode chamar um curandeiro para receitar remédios. Isso não é possível. Agora, o senhor Olávio Saíde irá dizer para todos o seu chamado e a sua comissão. Só um profeta mensageiro pode estabelecer uma doutrina sobre a terra. Moisés, um profeta mensageiro. Ele estabeleceu as doutrinas de Deus no seu tempo. Jesus, um profeta mensageiro. Jesus estabeleceu as doutrinas no seu tempo. Paulo, um profeta mensageiro. Paulo estabeleceu as doutrinas no seu tempo. Martim Lutero, um profeta mensageiro. Ele estabeleceu as doutrinas de Deus no seu tempo. Como eu disse, as doutrinas de Deus vêm do céu e é dado a um homem na terra. E é um profeta mensageiro. Agora, eu pergunto, o grande profeta Arão, qual foi a doutrina que ele estabeleceu? O grande profeta Azarias, o grande profeta Zadok, o grande profeta Elnatã, o grande profeta Zacarias. Qual foi a doutrina que ele estabeleceu? Aqueles que estavam com Paulo, como Silas e Gamaliel, qual foi as doutrinas que ele estabeleceu? Massango, quando você olha para as igrejas aqui em Moçambique, eu andei por várias províncias e eu vi muitas igrejas diferentes, muitas igrejas de Assembleia dos Deus diferentes, muitas igrejas pentecostais diferentes, muitas igrejas batistas diferentes, igrejas de todos os tipos. E cada uma delas tem a sua doutrina. Mas quando nós vamos para lá e perguntar, essa coisa que você está fazendo, está onde na Bíblia? Já que você diz que segue a Bíblia, crê na Bíblia, confia na Bíblia, até dorme com a Bíblia como seu travesseiro, essa doutrina que você faz, onde é que está na Bíblia? Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação?
Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.